O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma terceira corrente de interpretação no julgamento do STF que discute a descriminalização do porte de maconha para o consumo pessoal. Depois do voto de Toffoli, a sessão foi encerrada. Vamos a Brasília com o Pedro Teixeira, que vai nos explicar. Pedro, em algum momento a gente entendeu que havia maioria pela descriminalização e, de repente, ficamos sabendo da divergência de Toffoli. Explica para a gente a diferença, meu caro. Boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O voto do ministro Dias Toffoli foi bastante longo e, em determinado momento, os jornalistas e até os presentes ali na Suprema Corte entenderam que ele estava votando a favor da descriminalização do porte de maconha e aí iria definir ou acompanhar alguns dos ministros nas regras que eles já tinham estabelecido. Depois disso, na verdade, o voto do ministro Dias Toffoli abre uma terceira linha de interpretação, porque entende que o questionamento da lei, portanto, este julgamento que analisa a constitucionalidade de uma lei com relação ao porte de drogas, ele entende que a lei é constitucional, portanto, ele defende a manutenção do que está sendo feito hoje, que é a diferenciação entre usuário e traficante a partir da abordagem policial ou pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário. É um terceiro ponto, porque neste momento o placar, na verdade, está 5, 3 e 1. 5 ministros votaram a favor da descriminalização do porte de maconha, 3 ministros votaram contra e essa terceira interpretação feita pelo ministro Dias Toffoli. Ponto é, Thaís, que a gente vai ter que aguardar a retomada do julgamento na próxima terça-feira para entender qual será a interpretação definitiva da Suprema Corte. O próximo ministro a votar é o ministro Luiz Fux. O julgamento também tem como objetivo buscar regras de diferenciação entre traficante e usuário. Por exemplo, 4 ministros votaram indicando que o porte de 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas, neste caso, a justiça pode presumir que essa pessoa é usuária. Entendem dessa forma os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques diminuíram esse valor para 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. Já o ministro André Mendonça entende que a regra limitadora teria que ser 10 gramas, mas essa avaliação teria que passar pelo Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin entende que o Congresso Nacional terá que fazer esta análise. A gente vai ter que aguardar a sessão da próxima terça-feira, justamente porque a gente pode caminhar para aquela espécie de voto médio, né, Thaís? Que os ministros juntam todas as interpretações e criam um voto que é consenso entre todos os ministros com relação à diferenciação entre traficante de maconha e usuário de maconha. A sessão será na próxima terça-feira, como eu disse, com o primeiro voto da sessão do ministro Luiz Fux. Antes de devolver para você, Thaís, tem um ponto importante que aí é a medialização dessa discussão. Antes da sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso teve uma espécie de debate ali com o ministro André Mendonça, indicando que pode haver algum tipo de desinformação do que está sendo julgado ali pela Suprema Corte. Ele fez questão de esclarecer os pontos desse julgamento que só será definido na próxima terça-feira. Volto com você. Obrigada, Pedro Teixeira, que nos ajudou aqui a entender um pouco essa divergência.